Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do BarbaCast e do Barbaridade. Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo para dar uma força pra gente e não deixe de se inscrever nos dois outros canais, no BarbaCast e no Barbaridade. E ó, nossas redes sociais aqui para vocês se inscreverem também, seguirem a gente por lá, porque lá também tem conteúdo diferenciado e, além disso, vídeos de bastidores, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Também tem uma outra discussão que até eu conversei com você sobre isso, né? Você foi ao Flow, você conversou com o Monark sobre desarmamento. Você desarmou o Monark na minha visão, na questão do desarmamento. Mas infelizmente ele cometeu um erro, né? E, enfim, está sendo julgado e cancelado por isso. Julgado pelo Tribunal Popular, né? Não por. Mas ele tá denunciado pelo Supremo, né? Então, o que você pensa disso tudo que aconteceu? Você Claro. esteve lá com ele e tal, eu queria saber a sua opinião Não, em não, relação a eu isso. acho que é importante a gente falar. A gente tá num programa, né, que eu faço questão de ir em todos, né? Porque eu acho que vocês representam uma cultura de comunicação que a gente tem que estimular. Vocês representam uma comunicação direta que é muito importante. Então, sempre que me convidam, eu vou. Né? Fui no Flow, fui lá do B, estou aqui, fui em diversos. Sim. Diversos. O que eu acho ali? Eu fui no Flow, conversei com eles, foi um programa longo. Eles não cometeram crime comigo. Claro. Eles não cometeram crime. Deram opiniões que eu tenho total divergência e nós discutimos uma por uma. Aquilo deu uma audiência enorme. O principal ponto foi das armas, Sim. que o Monark defendeu armamento, mas ele defende e muita gente defende. Sim. A opinião dele ali era a opinião de muito brasileiro. Então era a minha chance, inclusive, de conversar com ele, já que ele estava disposto a conversar, sobre um tema que é muito importante. Aliás, muita gente me fala assim, mas você tem que pedir para pagar o programa de lá. Primeiro que quem apaga o programa é quem fez, não sou eu, são Claro. eles. E segundo, que naquele programa ele não cometeu crime. Naquele programa ele não cometeu crime. E naquele programa nós falamos sobre um tema que é importante que as pessoas assistam, que é a questão das armas. Hoje tem um trabalho que está nos veículos de comunicação, feito pelo Sou da Paz, que é um grupo muito sério de São Paulo, que está mostrando que 10 armas são desviadas por dia no Brasil. 10 armas legais são desviadas por crime por dia. Sim. É só entrar aí, eu acho que o número é esse. Né? É um número muito assustador. E era disso que eu estava falando. Então a gente estava falando de um assunto, e eu acho que nós ganhamos o debate, eu também tenho a mesma opinião que você. Uhum. Quem assistiu saiu concordando que armar a sociedade não é prudente, não ajuda ninguém, né? Eu quero que as pessoas assistam aquilo. Agora, se ele cometesse crime, é uma outra história. O que aconteceu no programa junto com o Kim e junto com a Tabata é que ele e o Kim cometeram crime. Kim também. Claro, cometeram crime. E crime você não pode cometer. Crime não é opinião, cara. Sim. Crime não é... Nós vamos conversar aqui. Não, sobre o petróleo, eu acho que você está errado. Cara, você pode falar, Rafa, você pode falar coisas mais absurdas do mundo, entendeu? Sim. E pra mim, eu posso falar coisa aqui que você vai olhar e falar, pô, não concordo com nada que esse cara tá dizendo. Ok, mas não pode cometer crime. O nazismo é crime. Apologia ao nazismo é crime. Não pode. Dizer que tem que existir um partido nazista, isso é crime, isso é uma agressão violenta à memória de todo mundo que sofreu com o nazismo em vários lugares do mundo. Não é só contra a comunidade judaica, que é a mais diretamente atingida, evidentemente, mas é contra a lei brasileira. Então não pode. Sabe? Então, assim, sim, ele já foi demitido, etc e tal, e ele vai ter que responder na justiça porque cometeu crime. Como qualquer pessoa que comete crime tem que responder. O Kim vai responder na justiça, vai responder a PGR já denunciou, e vai responder na Câmara dos Deputados. Já tem um processo na Comissão de Ética contra ele. E é isso mesmo, tem que acontecer. Qual vai ser a consequência? Depende das instituições, como vão funcionar. Agora, cometeram crime. E isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, inclusive, é para evitar crimes e não permitir que você cometa crimes. A liberdade de expressão é para que a gente possa falar sobre os assuntos, ter a nossa opinião. Isso não é direito de cometer crime, tem que deixar isso muito claro. Tem um limite, né? Que é a lei. Exatamente. Que é a lei. E foi transgredido, pode falar Sim, assim? Claro. Transgredido em relação a isso. A gente vai falar de futebol já, galera. Calma.
A gente está na preliminar. Pô, calma, rapaz. Olha quanta coisa, não vai dar pra falar sobre tudo isso, mas assim, pô, é muita coisa que eu queria falar. Mas eu queria falar também Fica à vontade. do fundo partidário. O que você pensa sobre isso, cara? Cara, vamos lá. Pode falar. Fala, não, fala, Não, fala. cara, eu tenho duas visões. Quer dizer, eu tenho uma visão em relação a isso. Eu entendo quem defende e quem não defende. Mas eu acho um absurdo a gente ter que pagar, ter que direcionar uma parte do dinheiro que poderia ir para hospitais, para educação. Tudo bem que quando você define, você já define para onde vai, não é? Claro. Não está sendo tirado, talvez. Mas talvez se esse fundo não existisse, não fosse um fundo público, usando dinheiro público. Mas se for. É difícil. Queria Não, saber de você o que isso você é uma acha. coisa que a gente vai pensar diferente. É um debate dificílimo. E a gente combinou que não ia ter nenhum limite Sim. para falar aqui. Por quê, cara? A democracia é um investimento. O que o fundo partidário evita? Que você tenha um fundo privado. Que você tenha interesse privado sobre as eleições. Então, por exemplo, eu sou candidato, né? A deputado, governador, não interessa. Aí tem lá um grupo de empresários de um determinado ramo que vai me financiar para eu entrar naquela eleição e atender os interesses privados dele. Isso é ruim. Eu estou usando um cargo que é público, porque é para ter interesse público, para lobby privado. Por isso que a gente precisa ter um investimento público na eleição, um investimento público na campanha, é para que os candidatos tenham um pé de igualdade. É para permitir, por exemplo, que tenha renovação na política. E eu sempre trabalhei muito com renovação na política. Por exemplo, a Marielle foi minha assessora, né? O Flávio, que hoje é deputado, Flávio Serafim, que é deputado estadual, foi meu assessor, né? O William Siri foi meu assessor, o Yuri, vereador mais votado de Petrópolis, foi meu assessor. O Bruno, então tá. Né? O Bruno. O Bruno Aí, Bruno, ó, na Bahia, Salvador, né? daqui a Então, pouco. ó, assim, eu sempre usei jovens para lançar, para renovar a política. Porque vai ter um momento que eu vou parar, cara. Vou ficar vendo o jogo do Flamengo, criando cachorro, né? E brincando com criança, que é o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu sempre apostei na renovação. Como é que você faz um jovem de periferia que gosta de política, que quer mudar aquela realidade dele, entrar e ter chance de se eleger? Né? Vamos pegar um jovem da Baixada Fluminense, negro, evangélico, né, que quer participar da política, mudar aquela... Aí o cara vai entrar no partido. Esse cara não tem um puto, ele não tem um centavo. Se não tiver um fundo partidário, se não tiver um fundo eleitoral, é claro, isso tem que ser gerido com transparência, isso tem que ter uma gestão desse dinheiro que tenha transparência para saber onde está gastando, mas tem mecanismo para isso. Tá. Né? Esse menino não tem nenhuma chance de se eleger se ele for concorrer contra um cara financiado por um grupo econômico tal. Então, a gente precisa entender, assim, a gente precisa descriminalizar a política. Né? Porque a ideia é de que todo o dinheiro que vai para a política é para sacanagem. Tem muito? Tem, mas não é verdade que todo o dinheiro que vai para a política é sacanagem. Então, você financiar as campanhas que impede igualdade entre os partidos, com a diferença, claro, um partido maior tem mais dinheiro que um partido menor. Claro. Isso é normal. Honestamente, esse é um debate que a gente tem que aprofundar. Eu não sou contrário à possibilidade de você ter fundo público para financiar de forma mais igualitária as campanhas para permitir uma renovação política. Eu não acho que isso tem que ser resolvido no mundo privado. Eu não acho que os candidatos financiados por banco têm que ter mais dinheiro do que o candidato que vem da periferia, pobre, jovem e que quer entrar na vida política.